Opa, aí galera, beleza? Galera, eu sei que é um vídeo que pode estar um pouquinho do que eu trabalho muito aqui no meu canal, por questões geeks, mas também, de certa forma, inclusive a questão do que eu já tenho lutado, a questão da censura, a questão da dublagem, mas isso tem tudo a ver com uma coisa chamada política. E a política aqui no Brasil, ela é meio estranha. Ela diz ser democrática, mas na verdade não é. Como é que pode ter uma total democracia? É um questionamento que tem, inclusive, eu acabei de assistir uma entrevista da Janaína Pascoal, que é uma jurista, também política, acho que, se não me engano, do PP, do Progressistas, e ela trouxe questões muito relevantes à nossa realidade atual. Por exemplo, por que não existe uma candidatura avulsa aqui no Brasil? Coisas que em vários países avançados, como, por exemplo, os Estados Unidos, Japão, mas principalmente os Estados Unidos, tem e reconhece a candidatura avulsa, quer dizer, uma candidatura sem nenhum partido, que ao meu ver, eu acho que seria muito melhor. Mas, é aquela história, o candidato ele precisa de uma legenda, ele precisa estar num partido para poder ter a legenda necessária, o número necessário para poder estar se candidatando, né? E o que acontece? Muitos partidos, eles fazem conchavos, fazem negociações. A política é uma cobra comendo cobra. E você precisa ter um número X de pessoas para poder se candidatar. E a gente sabe muito bem que muitos desses partidos subestimam seus candidatos, subestimam aqueles que estão lá, são filiados e querem se candidatar de forma legítima e de forma voluntária. E detalhe, é um trabalho que não as pessoas não imaginam. Deputado, senador, vereador, são funções também de fiscalização, são serviços na qual a pessoa se abdica da vida pública, da vida privada, para estar na vida pública. E acaba enfrentando críticas, ataques, ofensas, qualquer tipo de coisa. Ou seja, você tem que virar praticamente tem um contrato do diabo, vamos dizer assim. Você teria que cumprir tintim por tintim esse contrato e lidar com todas as situações. Tanto ônus e bônus, como qualquer outro serviço, qualquer outro trabalho que você faz na vida privada. Então as pessoas precisam entender que política, você tem que saber costurar acordos, tem que ter negociações internas, tem que saber fazer as coisas bem feitas, unir com as pessoas certas, escolher melhores caminhos, melhores jeitos de fazer uma boa política. Só que assim, sem partir para o extremismo, que a gente sabe também que não funciona. E o lado tanto da direita como da esquerda, os dois lados, eles pedem razão a partir do momento que agem de forma autoritária. Agem aquela história do 880. Ou você é ou você não é. E a gente sabe que tem muita gente desse perfil. E eu vou falar, extremismo não funciona aqui. E não vai funcionar no berro, ou seja lá o que fosse, sempre. Às vezes é necessário quando essa pessoa não enxerga e mostra que não está enxergando a verdade. Porque cedo ou tarde, eu vou falar uma coisa que é profética e bíblica. Cada pessoa que acha assim vai acabar morto pela espada. É o que aconteceu com o rei Davi. E é verdade. O rei Davi cometeu um erro absurdo, ter aquilo que ele queria e teve consequências. Porque foi uma promiscuidade, foi uma corrupção, de certa forma. E esse meio exige muito isso. E por isso que eu falei que é um contrato do diabo. Porque dentro desse contrato se você cometer alguma promiscuidade, se você cometer algum deslize, você sofrerá consequências. Então, E nos acordos, você obrigatoriamente precisa ter legenda. Agora, quando um partido faz isso e não dá legenda para essas pessoas, esses outros partidos podem pegar. E agora, conforme a lei manda, quem é candidato a tal partido, você pode filiar quando você quiser. Mas a filiação para um cargo eletivo ou uma jornada partidária, você tem de período até período. Tem um momento até outro. Quando acontece, por exemplo,
Você tem 5 de março até 4 de abril. Você tem um mês. 30 dias corridos. Dentro desses 30 dias, você deve se candidatar para tal cargo. Se mostrar disposto em legenda. Mas lembre-se, haverá um risco. E há chances reais de acontecer algum problema. Então, tem questões que podem acontecer e temos que ficar de olho. Se houver, por exemplo, que ela citou, negociações, venda casada de perfis, há chances são reais de alguma coisa acontecer. Então, eu não vejo com bons olhos como funciona. Que é aí que está, aqui na Justiça Eleitoral e também, inclusive, no próprio Congresso, eu acho que deveria ter uma rediscussão sobre isso, sobre regimentos internos, sobre a questão política, se discutir a possibilidade de candidaturas avulsas, fora de partido, ou a possibilidade dos candidatos se candidatarem livremente e haver realmente convenções dignas. Não é uma pessoa dizer, aquela pessoa vai e outra pessoa não vai, isso, aquilo. Não. Quem é que tem com a caneta na mão? Ou seja, quem é o presidente do partido atual? Partidos, são, na verdade, junções de pessoas, convenções de pessoas, para poder definir uma linha, um rumo para o país. Esse modelo não é totalmente democrático. Nunca foi, e eu vou falar a verdade, em maioria dos países do mundo, esse é um modelo, vamos dizer assim, ultrapassado. Quando a pessoa não tem um partido, ela está nua no meio político. E está sozinha. Então, ela tem que saber fazer acordos, tem que saber costurar, tem que ser muito boa. E é que tá. Quem está nesse partido é quem capitaneia tudo. E a gente sabemos muito bem o que vai acontecer. E pede-se legenda, pede-se oportunidades boas. Isso que eu falo. Os jogos têm que ser transparentes, o sistema tem que ser transparente. Né? A candidatura, ou melhor dizendo, a campanha que vem do... Esse termo vem de tempos militares, faz sentido. Quando as pessoas estão em campanha, estão em guerra, estão em batalha, para poder construir e conquistar algo. E assim funciona. Existe uma construção. A política é cheia de embates, é cheia de construções. Não é só simplesmente você só olhar, ver as questões que acontecem dentro do povo. É você debater e lutar pelos direitos legítimos. E é o que eu falo muitas vezes aqui. Eu estou lutando por causas que a gente sabe que meio artístico, ela precisa de pessoas que possam fazer isso, que estejam dispostas. Se eu pudesse, e eu tendo uma base, eu desculpe ver se tem uma base legítima, eu iria com o maior prazer. Eu não tenho esse problema. Só que assim, eu iria sacrificar muitas coisas da minha vida. Pessoal, privada, para lidar com essas coisas. E será que eu estou disposto a isso? Eu, no momento, não me sinto preparado. Eu só vou se eu estiver preparado e se eu tiver aval. Só faço somente essas duas condições. Se eu estiver preparado, se eu me sentir preparado e tiver aval de outras pessoas para poder fazer isso. Fala, Eduardo, por que você não entra na política? Eduardo, isso, aquilo. Vai, Eduardo, você pode. Você deve. Só com esses avais que eu poderia fazer isso tranquilamente. Porque eu tenho pautas e que na qual eu prefiro passar para outras pessoas, independente da posição política, se de esquerda ou direita ou centro, mas que possam fazer. Enquanto ainda estiver o sistema, não tiver o sistema avulso, na qual a pessoa possa participar por livre e espontânea vontade, eu ir pedir voto, eu pedir fazer isso. Enquanto não houver esse sistema, na qual eu possa, por minha conta em risco, eu poder instalar e me candidatar por conta em risco, e ter pelo menos, se for necessário, uma cota para que eles estão se candidatando avulsamente, né? Uma cota de pessoas sem partido a entrar, que seria justo, né? Só que também muita gente poderia fazer. E é o mínimo, pelo menos. Dar essa oportunidade para aqueles que tiveram uma coisinha de nada. Poder representar aquilo que merece. Representar categorias, representar muitas coisas. Mas a gente sabe, é difícil. É super difícil, é super complicado. Mas infelizmente, enquanto ainda existir isso, eu vou ser sincero, eu só vou fazer se eu tiver aval e se eu estiver totalmente preparado.
Porque tem que ter anos de estudo, anos de preparo. Não é só simplesmente você estar lá. Não é só simplesmente fazer videozinho. Não é simplesmente fazer o que muitas pessoas acham que é, se não entender os bastidores, se não entender todo um processo, toda uma linha. Que a gente sabe, é processo. E processo, gente, não é assim tão fácil de conquistar. Vai por mim. Se eu estou tendo dificuldade para poder obter o que eu preciso, para tirar meu DRT, vocês ficariam loucos. Fariam falar, Eduardo, você é louco. E com razão. Quem é louco, quem é apaixonado por tal área, sabe o que estou falando. Tudo tem um processo para chegar, tá? Depois eu vou falar sobre isso.